Esse é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar os irmãos que se encontram nos seus lares nesse momento, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui nessa sexta-feira, nessa campanha de libertação das famílias. Vemos orando e clamando a Deus para que Deus possa libertar os nossos filhos, familiares, a nossa parentela. Deus possa libertar as famílias aqui do nosso Brasil, de toda a terra, das assolações, das adversidades dessa vida. Que Deus possa nos consolar as famílias, nos ajudar nas tribulações que passamos, nas aflições que nós passamos nessa vida, mas que você não venha desanimar, que você não venha desistir. Estamos passando por esse período tenebroso, a palavra que eu venho usar, esse período tenebroso sobre toda a terra, mas eu creio que tudo que acontece há um propósito de Deus para restaurar, para mudar, para transformar. Você que está aí na sua casa, você que está acompanhando essa live, acalma teu coração, não deixa a angústia destruir a sua vida, não deixa a angústia destruir o seu casamento, o seu lar. Nós estamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor, para trazer uma palavra de cura para a sua alma, para a minha alma, porque nós sabemos que a palavra, ela conta primeiro para quem vai trazer, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele não desampara ninguém. Se você está na sua casa achando que Deus te desamparou, né? Que Deus não está olhando para você, tem uma boa notícia para você: os olhos do Senhor nosso Deus, ele está voltado sobre a terra, em nome de Jesus. Irmãos, antes de trazer a palavra, eu venho louvar o hino aqui, que se encontra lá no hino da harpa, que se encontra, é o hino 193 da harpa. Vai falar muito com você, comigo, nesses momentos tenebrosos, como eu falei, que a terra está passando. Ele se chama Alma Abatida. Você que conhece, você possa prestar atenção na letra desse louvor. Amém? Eu estou aqui para adorar o Senhor, em nome de Jesus. Vou louvar esse hino, em nome de Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e se comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos os males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma,
espera nele, com fé e calma. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e os verá, porque te abates, ó minha alma, e se comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém? Você que se encontra na sua casa com a alma abatida, saiba que espere no Senhor Jesus, confia nele, em nome de Jesus. É o sexto elo da campanha de libertação das famílias, porque o Senhor ele tem projeto de salvação na sua casa, na minha casa. Acredite nele, não desista, não se desespere, não deixe tudo a perder. Amém? A palavra hoje se encontra nessa campanha, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu vou ler o versículo 29 ao 31, para a honra e glória do Senhor. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 29, 30 e 31. Você que está na sua casa, se puder pegar a Bíblia aí e acompanhar, em nome de Jesus, é uma palavra para as nossas vidas, para o nosso casamento, para o nosso lar. A palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Amanhã, amém? Glória a Deus. Irmãos, irmãs, a todos que acompanham essa live, compartilhe essa live, compartilhe essa palavra para um familiar seu, para um parente, para um vizinho. Compartilhe essa palavra de Deus, que essa palavra ela possa chegar não só na sua casa, mas na casa dos seus parentes que estão precisando de uma palavra de consolo, de mudança, de transformação. O tema dessa mensagem hoje, a metodologia de Deus para que a graça, a misericórdia e a salvação entre nos lares. O tema dessa mensagem, a metodologia de Deus para que a graça, a misericórdia possa entrar nos lares. Nós sabemos, amados, que Deus ele não quer perder ninguém. Deus, ele não quer perder ninguém. Ele não quer que ninguém de nós se perca. Irmão Rogério, nosso missionário Mateus, pastor Samuel, nosso evangelista tenor, Deus ele não quer que ninguém se perca. Deus ele usa métodos para o quê? Para que a salvação, a graça, a misericórdia, o seu amor possa alcançar famílias, possa alcançar vidas como a desse homem carcereiro que já não aguentava mais
essa vida de monotonia, essa vida, para ele levava uma vida sem sal, sem gosto. Hoje nós vivenciamos isso. Quantas pessoas, quantas famílias, quantos casamentos estão vivendo uma vida sem sabor, sem gosto, que está vivendo um casamento amargo, está vivendo dias amargos. E eu creio que na vida daquele carcereiro, a Bíblia não relata o seu nome, mas ele estava passando por um período de amargura na sua vida, e ele precisava que a metodologia de Deus entrasse na sua vida, na sua casa, no seu casamento. E é assim que Deus ele trabalha. Qual o método que Deus usou para que a graça, a misericórdia e o seu amor pudesse chegar na casa, na vida daquele homem? Deus, ele prepara pessoas, profetas, prepara evangelistas, pastores. Deus, ele prepara todos aqueles que estejam na brecha. Mas qual brecha? Brecha que o Senhor, eu venho dizer para você, igreja, brecha para que possa levar a palavra do Senhor, brecha para que nós possamos semear a palavra do Senhor. Quando Jesus Cristo ele fala para os seus discípulos, os evangelhos sinóticos, ou evangelhos semelhantes, evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, o Senhor ali ele fala para os seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos que captar essa mensagem, como o salmista vem dizer, a palavra na tábua do meu coração. Então, quando nós entendemos a metodologia de Deus, quando nós entendemos o propósito de Deus, qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que ninguém venha se perder. O propósito de Deus é que a salvação possa alcançar a você, a mim, como a salvação me alcançou, porque eu não cresci no meio evangélico. Eu levava uma vida sem sal, não fugindo da palavra, mas a gente tem que testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu levava, como o pastor Samuel, eu gosto de usar essa expressão, eu levava uma vida dissoluta, uma vida contrária às coisas de Deus. Mas a graça e a misericórdia do Senhor, ela me alcançou porque o Senhor trabalhou ali com metodologia para que a graça, a misericórdia viesse alcançar a minha vida. E hoje eu glorifico, exalto ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, de estar na presença dele, essa presença que eu não tinha lá fora, porque lá fora nós nos sentimos vazio por dentro, alimentava a carne, as vontades da carne. Eu não estou fugindo da palavra, que é para você entender o que Deus quer falar com você e comigo. Eu alimentava a carne com outras coisas que não cabe falar, mas você já sabe. Mas um dia eu saía, voltava, chegava e o vazio continuava por dentro de mim. E é assim também que estava acontecendo na vida do carcereiro. Eu me coloco no lugar desse carcereiro, porque a vida dele era hoje, amanhã, via dias, voltava dias, passava dias, semanas, meses. Ele se alimentava da carne, mas o espírito continuava vazio. Não tinha
Sabemos da história de Saulo, Paulo, que Deus libertou esse homem chamado Saulo, que era perseguidor da igreja. Vocês conhecem a história. Deus ali, ele tira, Jesus tem um encontro com Saulo e muda a história de Saulo. Então Saulo começa a entender o propósito de Deus, não só na vida deles, mas o propósito de Deus é alcançar vidas. Então Deus prepara Saulo, que agora é Paulo, e chama Silas, chama Timóteo, chama outros para o quê? Para pregar o Evangelho. Então Paulo estava com a estratégia de ir para uma cidade, mas por isso que eu vou dizer, nós temos que ter sensível ao Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, ele fala com Paulo que havia um homem do outro lado da Macedônia, numa cidade chamada Filipos, pedindo ali para que a misericórdia ou a graça pudesse chegar lá, rogava ao Senhor. Eu creio que a cidade de Filipos tinha pessoas ali que estavam precisando naquele momento que a graça e a misericórdia do Senhor viesse a alcançar. Então Deus ali, muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas não é assim que as coisas funcionam. Muitas das vezes a gente quer tomar uma direção, mas o Jesus fala, não é por aí, não é assim que eu quero, não é dessa forma que eu quero, porque o Senhor sabe que naquela cidadezinha, depois que eles atravessaram a Macedônia, uma cidadezinha chamada Filipos, tinha pessoas ali que precisavam de uma libertação, que precisavam de uma transformação, de uma mudança de vida, que precisavam ter um encontro com Jesus, como Saulo teve, como outros tiveram, como nós tivemos. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, há transformação, há mudança, há regeneração. Porque quando nós conhecemos a verdade, que é a palavra do Senhor, a palavra nos liberta, nos transforma. Então Deus, ele trabalha com metodologia para você entender. Olha a metodologia, sensibilidade. Então Deus, ele vai, o Espírito Santo de Deus, ele dá uma visão para Saulo, que agora é Paulo, para que ele viesse a atravessar a Macedônia e viesse chegar numa cidade chamada Filipos. Então aí começa a metodologia de Deus.
sensibilidade para que Deus possa nos levar em lugares que famílias precisam de libertação. Olha, você vê então, Deus agora começa a trabalhar de outra forma. Deus ele começa a falar Paulo ali, pregando a palavra, falando do amor de Jesus, dando seu testemunho, como Jesus mudou a vida dele, transformou ele. Então Paulo e Silas ali caminhando, iam em lugares para adorar, louvar o Senhor. Então eles se depararam com uma mulher, uma jovem, que estava possessa com o espírito de adivinhação, que todos os dias ali, pessoas ali que estavam atrás daquela jovem usava esse espírito de adivinhação para ganhar dinheiro, para se enriquecer. Mas naquele momento já estava chegando aquela jovem, já que estava presa. Quanto tempo aquela jovem estava ali possessa por aquele espírito imundo de adivinhação, esperando ali uma chance de ter encontro com Jesus. E ali, certo dia, Paulo e Silas, conjecturando, estavam caminhando pela cidade de Filipos, caminhando, falando de Jesus, louvando, orando. E ali, aquele espírito que estava possesso naquela menina, falou com eles: vocês são chamados filhos de Deus, do Altíssimo, vocês estão aqui. Então, Paulo não se conformou, ele já sabia, sensibilidade. Paulo sabia que aquela menina estava aprisionada por aquele espírito imundo que estava ali nas trevas. Olha a metodologia de Deus. Lembre-se que eu falei, o tema da mensagem: Deus trabalhando usando metodologias para alcançar com a graça, com a misericórdia e com o perdão famílias, cidades, nações. Então voltando à história, aquela jovem estava possessa, estava aprisionada, aquele espírito imundo que governava a vida dela. E quantas pessoas estão assim, como aquela jovem possessa, que não tem forças para se libertar, porque quem liberta a gente é só Jesus Cristo, quem nos liberta é só a palavra de Jesus. Então, Paulo e Silas chegam perto daquela jovem e manda, como o Senhor Jesus fala: expulsai os demônios, curai os enfermos. E Paulo e Silas liberou aquela palavra de libertação em nome de Jesus. E quando eles liberam aquela palavra para a vida daquela jovem, em nome de Jesus, o espírito imundo sai dessa jovem. E aquele espírito abandona aquela jovem, e aquela jovem volta ao sentido normal. Mas, porém, essa libertação, ela não agradou aqueles que estavam por trás de quê? Porque estavam ganhando dinheiro com aquela jovem. Então, a fonte de renda daqueles homens que usavam aquela jovem, ou seja, através daquele espírito imundo que estava naquela jovem, aqueles homens usavam ela para o quê? Ganhar dinheiro, proveito. Mas Deus colocou dois homens ali, homens de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, que viram que aquela jovem precisava de uma libertação. Então, quando aqueles homens liberam essa fonte de lucro, eles começam ali a acumular algo. O que nós vamos fazer? Porque nós perdemos a nossa fonte de lucro, nós perdemos o nosso ganha-pão por causa desses dois homens que vieram. Então eles inventaram, acumularam uma história falando que Paulo e Silas estavam ali para trazer
que iria acontecer na vida de Paulo e Silas. Aqueles homens inventaram algo que levou Paulo e Silas para a prisão. E já adiantando a história e finalizando, aqueles Paulo e Silas, eles foram açoitados em praça pública perante aquele povo, homens inocentes, homens de Deus, homens que estavam ali com a missão, que estavam cumprindo o ídolo do Senhor, foram ali levados para uma prisão, e a população achando que aqueles homens eram criminosos, que haviam cometido um crime, mas não, aqueles homens estavam ali só para fazer o ídolo. Mas eu falo, metodologia do Senhor para alcançar mais vidas. Então eles são lançados no cárcere, e no cárcere ali eles foram amarrados, segundo a Bíblia, eles foram amarrados seus pés e suas pernas, e foram lançados no cárcere escuro, uma prisão subterrânea, amarrados, machucados, feridos. Mas Deus, Ele nos prova, em certos momentos Ele nos prova, quando nós passamos por situações de dificuldades. Então Paulo e Silas, eles começaram ali, perto da meia-noite. Paulo e Silas, eu creio que o Espírito Santo de Deus já estava colocando no coração deles que Deus ia fazer algo diferente. E é assim como nós estamos assim, passando por dificuldades, pelejas. O inimigo quer ver você e eu blasfemando contra Deus. O inimigo quer ver eu e você ali. Por que isso, Deus? Por que aquilo? Não é assim que a gente tem que reagir. A gente tem que mostrar para o adversário da nossa alma que nós temos um Deus que Ele trabalha nas impossibilidades. Então ali quando o inimigo achou que Paulo e Silas iriam blasfemar, iriam falar mal de Deus, não. Eles começaram a louvar, a adorar, a glorificar o Senhor, a dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, mesmo machucados, mesmo feridos. Eles entenderam o propósito de Deus. Eles entenderam o propósito de Deus, que passariam por isso, por perseguições, por açoites, porque o Senhor Jesus Cristo passou por isso tudo por amor a você, por amor de nós, por amor de todos nós. Jesus Cristo não abandonou sua cruz, e eles entenderam o propósito do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Isso é bom adorar no momento que tudo está bom, que a geladeira está cheia, que tudo está dando certo. Quero ver nós adorarmos no momento que as coisas estão contrárias contra nós. E Jesus está mostrando isso para você e para mim. E aqueles homens estavam lá machucados e começaram a adorar o Senhor. E perto da meia-noite, uma provisão de Deus. Perto da meia-noite, quando aqueles homens estavam adorando, olha para você ver, Deus é Deus impossível. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. Então quando aqueles homens começam a adorar, Deus vem, traz um terremoto só para aquele lugar ali, começa a tudo balançar, e Paulo e Silas são libertos daquela prisão, para mostrar para o homem, para aqueles carcereiros, para todos os presos, quando a gente tem uma vida com Deus, quando a gente tem uma espiritualidade, quando a gente tem uma intimidade com Deus, o improvável, o impossível acontece com aquele que crê. E tudo creu, e tudo deu certo, aqueles homens foram libertos. Mas porém, olha para você ver, o carcereiro ficou desesperado. Cadê aqueles homens? Mas o carcereiro estava em trevas, não ia conseguir enxergar. Porque quando o Senhor Jesus ele fala que Ele é a luz do mundo, porque quando a luz vem, Ele revela as nossas obras. Então quando a luz vem, irmão Rogério, quando a luz vem, quando Jesus vem, Ele vem para revelar. Jesus era a luz. Ele veio para trazer, mostrar as nossas obras. Então aquele homem estava em trevas, e quando ele
A luz veio e abriu os olhos daquele homem. Então eu creio, conjecturando ali, que Paulo ele deve ter lembrado quando ele teve um encontro com Jesus, quando os seus olhos ali, quando ele viu aquela luz brilhar, os seus olhos se fecharam, ele ficou cego. Então Jesus está trazendo para ele ali, trazendo essa lembrança para ele: olha como você estava assim também, olha o que eu fiz com você, a luz veio, você ficou cego e depois eu tiro essas escamas dos seus olhos. Então, nesse momento, quando ele pede luz, a luz vem para revelar a glória do Senhor na vida daqueles dois homens. Porque aquele carcereiro ele ficou desesperado, porque não sabia pela lei romana. Porque quando o preso fugia, a gente pagava a nossa vida, vida por vida. Aleluia. Aquele carcereiro, então, ele já tinha pegado a espada e ele não viu que uma cela toda aberta, pegou na sua espada e iria tirar a sua vida. Mas Paulo deu um brado ali para ele. E aquele homem foi desperto, as escamas caíram nos seus olhos, ele conseguiu ver a luz, porque aquele homem estava em trevas. Aquele homem já não aguentava aquela vida mais. Então eu venho trazer para você, família, você que está nessa vida, que não aguenta mais esse sofrimento, essa angústia que vem te consumindo a cada dia, essa mágoa que está dentro do teu coração, que vem trazendo, que nós sabemos que quando a gente vai guardando algo no nosso coração, ele vem nos corroendo, mas também vem trazendo doenças físicas e emocionais para a nossa vida. Então, creio que aquele homem já não aguentava mais aquela vida. Então, o Senhor Jesus, ele trabalha com metodologia, um método para alcançar a sua vida e a minha. Então, ali Deus, ele é assim. Eu falo muito isso com a minha esposa, que Deus, ele prepara situações. Ele prepara situações para as pessoas do que se render aos pés do Senhor. Ele prepara situações para que eu, você, para o seu filho, para o seu esposo, para que a sua esposa venha render aos pés do Senhor Jesus. E ali ele preparou essa situação. E aquele homem ali, olha que palavra bonita. Aquele homem perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha, aquele homem, a luz veio para ele, abriu os olhos dele: senhores, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para conhecer esse Jesus? O que eu faço para buscar o reino de Deus? Aí vem aquela palavra: creia no Senhor Jesus. É crer, é acreditar, é crer na sua ressurreição, que Jesus Cristo vive para todo sempre. Então o Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas nós sabemos que depois dessa história, nós sabemos, não contradizendo aquilo que Deus falou, nós sabemos que a salvação ela é individual. Sim, a salvação é individual, sim. Mas nós também, como esposos, aquele homem ele foi sábio. Ele leva Paulo e Silas, porque era muito fácil. Paulo e Silas pegou para ele recebeu Jesus. Mas você vai na sua esposa, mas os seus filhos, e aí? Então, ele convidou Paulo e Silas para estar na sua casa. Para o quê? Para falar do amor de Jesus, para falar das maravilhas que Jesus fez na vida dele. E eu creio que aquele homem carcereiro também contou: olha, esposa, eu estava lá, aqueles homens estavam presos, estavam machucados, e mais ou menos perto da meia-noite, aqueles homens começaram a adorar, e eu não entendi nada. Veio uma luz, veio algo diferente, as prisões se abriram, eu não entendi nada, e aqueles homens saíram da prisão, eu não entendi, e eu fiquei desesperado, não sabia o que ia fazer, eu ia tirar minha vida, você sabe, porque essa lei, se eu deixar preso fugir, eu tenho que pagar pela vida. Mas ali
Então, creio que Paulo e Silas ali fizeram aquela confissão, e eles receberam. Então, Deus, olha para você ver como que Deus tem pressa para trabalhar na vida das pessoas. Então, depois que eles fizeram a confissão, Paulo e Silas, a palavra vem dizendo que Paulo e Silas, eles só batizaram os discípulos, eles só batizaram as pessoas, o batismo da água como João. Vocês sabem, o batismo que João fazia, que era o batismo para arrependimento. Então, os discípulos de Jesus, de João, eles só batizaram se as pessoas crescem em Jesus e se arrependessem dos pecados, porque senão eles não batizavam não, na água não. A história vem dizendo. Então, depois que eles creram, receberam Jesus, como Deus tem pressa em fazer a obra, eles foram batizados na água. Olha para você ver o que Deus quer fazer na sua vida, no seu casamento, na vida do teu filho. Olha para você ver a metodologia de Deus. Foi necessário aqueles homens passar por isso para chegar na atividade fim. Ou seja, a palavra chegou na casa daquele homem. Glória! E eu creio, eu profetizo em nome de Jesus, o Nazareno, que essa palavra está chegando no teu coração, que o homem de branco, Jesus Cristo, o Senhor, Ele está visitando o teu casamento, está visitando o teu filho, o teu marido, está visitando a tua casa, para que a libertação possa chegar aí também, em nome de Jesus. Que você possa ficar com essa palavra, em nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra. Como eu estava lá em casa, né, eu Deus um tema para essa palavra de hoje. Eu creio, eu fiz até um esboço, né? Mas Deus ele não quer, não é da nossa forma, não é da nossa maneira, né? Deus ele permite eu usar. Amém. Glória a Deus. Eu gosto assim, porque a gente estuda, mas Deus ele trabalha do jeito dele. É assim que eu gosto. Glória a Deus. E que Deus possa continuar trabalhando assim na minha vida. Então, que você não venha perder a esperança no seu casamento, na sua casa. Como eu falei, a metodologia, eu pedi a Deus um tema. Então, o Espírito Santo a metodologia de Deus para alcançar, a metodologia de Deus para que a graça, a misericórdia e o perdão possa alcançar o seu casamento, os seus filhos, a sua casa, os meus filhos também, meus enteados, que possa alcançar famílias, nações, cidades. E é assim que Deus trabalha. Aleluia. É assim que o Senhor Jesus Cristo trabalha. Não perca a esperança. Não perca a esperança no seu casamento, na sua vida. Se você crê, como esse carcereiro creu, como as pessoas que creram no Evangelho foram mudadas, transformadas, o Senhor Jesus Cristo quer te dizer para você e para mim, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, de amanhã. Ele é assim, Ele não mudou, Ele continua trabalhando nas impossibilidades. Amém? Eu venho agradecer a minha oportunidade, eu venho trazer a oportunidade de voltar a palavra do pastor Samuel, para que se ele quiser falar mais alto da parte do Senhor, e dar a bênção apostólica. Em nome de agradeço ao nosso amado pastor Samuel, que me confiou essa oportunidade, né, de estar ministrando nos cultos de sexta-feira, de deixar a responsabilidade, né, comigo, para mim, para estar trazendo esses cultos de libertações. Agradeço que Deus possa abençoar a sua vida. Agradeço ao nosso futuro diácono, que eu já estou profetizando a vida dele, diácono. Que Deus possa continuar usando ele.